11h35, estamos de volta, segundo bloco do Política e Sociedade, dessa segunda, 7 de maio. Véspera aí das eleições para a direção da Aprofurg e também ainda sindicato. Correto, Exato, professores? exato. Por favor. 2 dias faltam. Isso. Eu quero tratar disso, mas só para não perder aí o gancho com o que a gente estava tratando no fim do primeiro bloco, que é dessa importância da gente se perceber enquanto categoria docente, como trabalhador, como trabalhadora, que deve, ainda mais nesse momento, né, no contexto de golpe, cada vez mais reforçar a necessidade da luta. Não por acaso nós já estamos, o que nunca deveríamos ter deixado de estar, em contato com as demais categorias, entre elas aqui a Aprofurg. Estou. Já tivemos reunidos, né, ainda que nem a eleição tenha ocorrido ainda, mas como nós somos chapa única, e daqui a um pouco eu quero tratar disso, na importância da eleição mesmo sendo chapa única. Por favor. Já estamos em contato com as colegas e colegas do CEPERS, do CNTE, do Sinterg. Ontem ainda estava acertando data para reunir com o DCE da FURG. O mesmo temos que fazer aqui com os estudantes do IFE. O mesmo temos que procurar, que a gente sabe que não é fácil, com os terceirizados e as terceirizadas que trabalham na FURG e no IFE, que são muito importantes, que são desvalorizados, que a gente sabe que por não serem servidores públicos tem muita dificuldade para se mobilizar, para fazer qualquer tipo de greve, nem pensar. A gente sabe o quanto é difícil para eles e são o elo mais fraco aí e que mais sofrem e que muitas vezes são, infelizmente, tratados como, né, na hierarquia, se é que a gente pode falar, né, oficialmente não existe, mas na prática a gente sabe que existe, são colocados abaixo, que devem estar juntos, sim, na luta neste momento. Então, não só de nós, dentro da nossa categoria, nos percebemos como trabalhadores, mas nos aliarmos, nos juntarmos aos demais sindicatos da área da educação, que foi isso que eu citei, mas fora da área da educação também, né? Com outros sindicatos, movimentos sociais, coletivos, que são muito importantes. Quer dizer, a luta, né? Se cada um se isolar na luta, ela não faz sentido. Então, acho que um ponto fundamental aí é buscar a unidade na luta nesse momento. Até lembrando a música aqui da Doralice no primeiro bloco, né? A importância da unidade da luta, a importância da unidade das esquerdas, e que a gente sabe que é muito difícil. Muito se fala em unidade e é muito difícil, muitas vezes, colocar em prática. E esse é um dos nossos desafios. Perfeito. Eu estava olhando aqui a chapa. Então temos... Posso listar os nomes? Sim. Vocês me dão licença. Presidente Cristiano Engel, vice-presidente Márcia Ampierre, primeiro secretário Mário Junges, segunda secretária Amanda Castro, primeiro tesoureiro Lucas Cerqueira, segunda tesoureira Roberta Machado, primeira suplente Cassiane Paixão, segunda suplente Jaqueline Durigon, assim que fala? Isto. Terceiro suplente Eduardo Dias Fornec e quarto suplente Gustavo Borba Miranda. Tem paridade, correto? De representação? Sim, tivemos essa preocupação. Percebi isso, que o olho já automaticamente identifica. E isso é uma preocupação agora no Andes Nacional até. Eu tive em reunião de GT lá em Brasília, e isso é uma preocupação agora do Andes, ver como tratar a paridade, né? Foi visto que uma forma importante é o início progressivo dessa inclusão na paridade dentro do Estatuto do Andes, né? E fazer, como é que a gente diz, a educação progressiva de que é necessário a paridade, e o mais importante é fazer uma paridade em que não seja só figurativa. Sim. Quer dizer o quê? Colocar tanto homens como mulheres em posições importantes dentro das chapas. Não aquela paridade em que tu complementa
ela, mas mulheres estão em posições que não são a linha de frente, as posições chaves, né? Isso que é importante. E até acho que, e além disso, né, Gustavo, eu acho que se tivesse lido a nominata do fim para o início, daria no mesmo. Acho que isso é uma coisa fundamental da nossa construção. Nós somos um grupo que vem participando há no mínimo 2 anos das atividades da Profurg e do ANDE Sindicato Nacional. E, na reta final, aí nós reunimos para ver quem comporia a chapa. Então, diferente do que muitas vezes acontece, que as pessoas saem catando gente para compor a chapa. E nós, na verdade, já tínhamos o grupo e dentro desse grupo escolhemos os 10 nomes com um compromisso de que é uma chapa que funciona e deve funcionar de forma horizontal. Eu estou aqui, né, na posição de presidente, mas não me coloco aqui como alguém superior ou acima dos outros e outras 9 e nem sequer dos demais que não compuseram a chapa, mas fazem parte do nosso grupo e nem daqueles que não são nem do nosso grupo, nem da nossa chapa, mas que contamos aí para construir conosco na nossa gestão. E outra coisa importante falar da paridade também é o quanto é difícil, a gente sabe o quanto é difícil trazer as companheiras para dentro do sindicato, que muitas vezes não se sentem à vontade, né? Porque historicamente foi um ambiente machista. E ainda é. E o importante, e outra coisa, né? Já levando para o nosso sindicato nacional, né? Que foi uma constatação, né? De tudo isso, só em 2015 foi deliberado e aprovado que nos grandes encontros nossos, que são congressos, CONADES, haja um espaço de creche. Então, só em partir de 2016, no Congresso de Curitiba, que foi implantada a primeira creche para que as mães e os pais, né? Sim. Possam levar os seus filhos e ter um ambiente onde eles vão estar ali e tu tenha toda a tranquilidade de participar desse congresso. E a desconstrução, ela é tão complexa, porque tu trouxe isso ainda, né? Para que as mães possam levar os filhos e também os pais. Porém, com a maior participação das mulheres, que são mães, apareceu essa necessidade. Isso. Justamente porque responsável pelos cuidados acaba sendo a mãe. E é uma desconstrução que tem várias vias ainda para acontecer. E existe o direito de meia diária para conseguir também alguém para cuidar. Caso não possa ir, tu também pode para poder trabalhar. E nós já estamos pensando aqui, não tem como dizer nós vamos fazer, né? A gente não sabe ainda as reais condições, situação aí financeira da Profurg, é uma questão que também não cabe à direção decidir, sempre que possível as decisões são e deverão ser tomadas em assembleia pela categoria, mas é uma questão importante que nós já estamos pensando, é justamente essa, não sei se teríamos condições de ter necessariamente uma creche, mas eu me lembro em atividade da Regional do Andes aqui na Dufpel, aqui em Pelotas, e que eles já têm há um tempo, né, a presença de uma recreacionista que fica, né, com os filhos e filhas de professores e professoras durante as reuniões, assembleias e atividades. É o mínimo, eu acho, que a gente pode buscar fazer aqui. Perfeito. 11h44, meninos. Como se dará o processo eleitoral? Acho que essa é a questão importante, né? Nós tivemos aqui há 2 semanas atrás, ou 3, eu nem me lembro mais, 2. Acho que foram 2. Para tratar da chapa, num momento mais de apresentação, enquanto hoje acho que o foco, a questão importante é justamente fazer esse chamamento para a categoria, que participem da votação. Uma questão, falávamos antes aqui da unidade, né? A unidade é importante, tanto que acho que um ponto que tem a ver com a unidade são 2 eleições. A eleição da Profurg, que nós concorremos com chapa única, a chapa Democracia em Movimento, e a eleição nacional do Andes, que aí tem 2 chapas. A chapa 1, Andes SN Autônomo e de Luta, e a chapa 2, Renova Andes. A nossa chapa aqui, Democracia em Movimento da Profurg, tem representantes das duas chapas nacionais. O que a gente sabe é que
traz, né, algumas divergências, mas a gente sabe que acima das divergências nós temos muito mais pontos em comum e é isso que nos caracteriza e é isso que nos dá unidade. E eu, inclusive, na condição de presidente da chapa, fiz questão, e eu sei que acabo também sendo criticado por isso, mas é coisa que a gente, ao se colocar nessa condição, a gente começa a se acostumar a ser criticado por esses e outros motivos e tem que saber lidar com isso. Eu preferi me colocar aí numa... Não acredito, né? Não existe neutralidade, mas não estou me posicionando, né, na eleição nacional justamente para que, dessa forma, como presidente, tentar garantir uma unidade entre os 10 membros da chapa e todo o nosso grupo, que a gente saiba separar as questões aqui da Profurg das questões nacionais, ainda que, obviamente, estejam diretamente ligadas. Claro. Vou fazer um comentário, Cristiano, e dentro da atual conjuntura, sendo uma chapa única, e ainda que vocês tenham a compreensão de que é um coletivo, né, que vai organizar e não do presidente para baixo, é muito simbólico. Sim. Né? O nome estar atrelado a cargo de presidente e bastante delicado nesse momento de ataques à democracia. Acredito que seria bastante delicado, sim, que tu te posicionasse. Então, eu imagino que, apesar de, enfim, de enfrentar alguns ataques ou algumas críticas, isso é o exercício da democracia. Né? Assim como... Que ninguém diz que é fácil. Assim como fazendo uma comparação, eu sei que não é o tema do programa e já temos pouco tempo, temos que tratar aqui do processo eleitoral, mas rapidamente, só fazendo uma comparação, acho que, como eu vejo com muita preocupação, que eu acho que não deveria estar acontecendo, eu vejo nos últimos dias se aprofundando em redes sociais, de ataques, de pessoas ligadas ao PT atacando o Ciro, pessoas ligadas ao Ciro atacando o Lula e PT nesse momento, quando eu vejo que não é o momento para isso. Não é por aí. O nosso adversário é o grande capital, nosso adversário são as políticas, a imposição de um neoliberalismo, de um conservadorismo, de um reacionarismo, fascismo, é a direita, é o empresariado nacional e internacional, são os grandes produtores rurais, são aqueles que querem acabar com o serviço público, que querem acabar com a universidade, estão acabando com a democracia. Quem está contra esses grupos é que tem que se unir. Não adianta entre nós ficarmos aqui nos digladiando. E não o que não quer dizer que todo mundo vai pensar igual, sabendo das nossas diferenças, buscar aquilo que nos une. Já dizia aí Milton Santos, tem uma frase famosa nesse sentido. Então, vamos votar. É importante fazer esse esclarecimento. Então, chapa 1 e 2 da Nacional. Bati no tablet aqui. A chapa 1 e 2, né? Para o Andes e aqui Democracia em Movimento. É chapa única, é fundamental a participação de todos e todas. Como uma forma de legitimar, como uma forma de... participar desse processo. Então, nos dias 9 e 10, quarta e quinta-feira, durante todo o horário de funcionamento da universidade e do Instituto Federal, terá uma urna em cada campus. Então, uma urna aqui ao nosso lado, aqui no IFE, uma urna em cada campus fora da sede, então uma urna em Santo Antônio da Patrulha, uma urna em São Lourenço do Sul e uma urna em Santa Vitória do Palmar, uma urna no Hospital Universitário, na área acadêmica, e uma urna no Campus Carreiros, lá no Centro de Convivência. Ótimo. A gente sabe que teve gente que não teve uma certa reclamação que só vai ter uma urna no Centro de Convivência, mas nós achamos melhor. Nós não, né? A Comissão Eleitoral e nós, né? A nossa categoria em Assembleia que se decidiu isso, com uma forma de permitir que haja um local que as pessoas se encontrem, que não seja só o momento do voto, mas que também, né? A gente já ser também um momento de encontro, um momento de valorização da democracia. Então, chamamos aí para participar 9 e 10, quarta e quinta-feira, da votação para o Andes e para a Profurg. E deixar claro, importante, vote, mas mais do que votar, além disso, participe depois do voto, né? Participe
da forma que puder, da forma que quiser. Não precisa. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. A gente tem que saber construir de forma coletiva. Claro. Me lembro, há 2 anos atrás, eu era candidato a vice na chapa de oposição e nós éramos, né, na então chapa que concorria e que acabou vencendo, nós éramos acusados de sermos esquerdistas, petistas, comunistas, grevistas e por aí vai, né? E como uma forma de, assim, nos desqualificar e buscar os votos da categoria. Quem nos vê dessa forma não tem problema nenhum. Queremos construir com todos e todas, inclusive aqueles que por algum motivo não gostam da nossa chapa, ou não gostam de mim, ou não gostam do Gustavo, ou qualquer outro membro. Venha discutir, venha criticar, venha fazer uma Profurg melhor e de luta para todos e todas. Acho que isso é uma questão fundamental. Nós não estamos buscando a eleição para um benefício do nosso grupo ou da nossa chapa. Muito pelo contrário, é para abrir que se tenha de fato uma participação efetiva da categoria. E a responsabilidade até é maior. Tendo chapa única, a responsabilidade nossa até é maior. Exato. Porque, como, entre aspas, já está ganho, Sim. é uma coisa que tu tem que mostrar que a gente está... condizente. É pela situação que não tem outra chapa. Mas seria importante ter mais de uma chapa para ter respaldo. E com isso a gente vai ter que trabalhar mais para mostrar que a gente botou a chapa, mas não é porque a gente quer estar dentro da Profurg como presidente, como diretoria, nem nada. Não, a gente está dentro da Profurg porque a gente sente necessidade de que a Profurg faça aquilo que ela foi criada. A defesa do trabalhador docente, a manutenção dos seus direitos e fazer todo tipo de trabalho em prol disso. Tanto nos direitos trabalhistas como nos direitos de saúde e tudo mais, porque a gente vê que está tudo muito atrelado. Não, e sabendo o momento que a gente vive, que, digamos, o foco agora, uma das questões a serem destruídas é justamente a educação pública como um todo. Vide aí a reforma do ensino médio, o Escola Sem Partido, que vira e mexe, ele está de volta. Então, é também uma defesa, entre outras questões, aí, fundamental da universidade pública. Não, e quando o Gustavo traz também a pauta, para além do que está diretamente ligado ao trabalho, também a questão da saúde, e aí também já me veio os ataques e o desmonte proposto do SUS, que também é uma pauta da categoria de professores e professoras, como não ser? De todos e todas, né? Todos cidadãos e cidadãs. A gente sempre traz, o SUS não é só para aquele, para aquela que não tem condições de pagar uma consulta ou uma intervenção cirúrgica, né? Enfim, uma fiscalização da vigilância sanitária. Na sanitária, campanha de vacinação, a participação é muito mais ampla. São N procedimentos complexos que é feito pelo SUS. Transplante de órgãos. Isso tudo é feito pelo SUS, não é plano de saúde que vai pagar por essa... Então não é plano de saúde, assim como educação não vai ser sistema S, não vai ser empresa que vai garantir uma educação pública de qualidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, a defesa intransigente de uma educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. E acho que um ponto também que é importantíssimo, né? Já que estamos falando da eleição, aí, conclamando os colegas e as colegas que participem aí do processo eleitoral nos dias 9 e 10. Né? Falamos antes aqui que nós somos chapa única, eu quero pegar esse ponto. Primeiro, nós somos chapa única e nós somos um grupo de oposição. Porque normalmente, quando há chapa única, nesse tipo de é para reeleição da atual diretoria. Não. A atual diretoria não colocou chapa e, portanto, ficou apenas uma chapa que é de oposição. Nós somos um grupo que viemos aí há um tempo, né, atuando dentro dos espaços e das atividades da Profurg e do ANDI, Sindicato Nacional, mas sempre enquanto base, não como direção. E agora estamos, então, nessa possibilidade de assumirmos a direção a partir de junho. Por que falo isso? Porque
Parece, não adianta votar, ou então, que fácil, né? Chapa única, quando na verdade a análise que nós já fizemos desse fato é que só é chapa única devido ao trabalho desse grupo, que fez com que se enfraquecesse a atual direção, não tendo condições, ou não tendo, a gente não sabe os motivos e não cabe aqui tratar, mas ou não tendo condições ou não tendo interesse em continuar. Então não é algo por acaso, alguma sorte da nossa chapa, mas é resultado de trabalho e de uma participação efetiva aí, pelo menos nos últimos 2 anos dentro da Profurg. E uma coisa importante que o Cristiano colocou, que a gente vem nesses últimos 2 anos, né, desse biênio dessa chapa, trabalhando junto às GTs, a ir a congressos, CONADs do ente nacional, como base. Né, indo como base, não como direção. E o que a gente pretende continuar fazendo é isso. Conclamando que a base também participe, que agora fica muito como é que é? Seguro, muito cômodo para nós, como direção, continuar indo. Agora estão indo como... Não, a gente não quer isso. A gente quer ir como direção, sim, mas ir como direção, mas com aval da base. Quer dizer, ir como suplente da direção num congresso, não como diretoria, mas sim como base o nome escolhido em assembleia. E também como diretoria. Claro. Tu faz os dois papéis, mas eu não vou ir pela imposição de ser diretor agora, eu vou participar da... Não, é importante isso é importante colocar. Destacar que esse grupo, que esse coletivo vem participando da construção das pautas da categoria sempre, né? Que independente de ganhar o processo eleitoral ou não, sempre enxergou importante estar na luta. Exato. Isso é muito importante. E uma outra conclamação aqui. Professor e professora da FURG e do IFRS Campus Rio Grande que nos ouve nesse momento. Vote dias 9 e 10 de maio nas eleições da Profurg e ande Sindicato Nacional. Agora, não sou sindicalizado ou sindicalizada. Vamos lá, participe, sindicalize. É fundamental que a participação de cada um, de cada uma. Né? Saber da importância de participar da vida sindical, de contribuir, né, no dia a dia, nas discussões, e que muitas vezes está muito mais próximo. Tem gente, eu não tenho tempo, eu tenho minhas pesquisas, minhas aulas. Muitas vezes a atividade sindical está muito mais próxima das atividades diárias da vida docente do que se imagina. E a Profurg está aberta. Ela é aberta tanto para filiados como não filiados. Então, quer dizer, eu não me sinto seguro em me filiar, não sei como é. Vá na Profurg. Participe de assembleia. Tu não vai votar, mas a assembleia é pública. Exato. Tu pode participar dela, pode ver como ela funciona, tu pode ver como o sindicato funciona, e aí sim, quando tiver segurança, agora entendi como se filie, ou não. Daí é escolha de cada opção de cada pessoa, mas ela é aberta, não é só para filiados, ela é aberta para categoria docente. É isso, e isso é importante. Ser, né? Exato. E é assim que se constrói uma base. É assim que se constrói uma base forte, uma base democrática, para poder ter todo o respaldo para a gente conseguir reverter perdidos, reverter situações, ataques à categoria. É o único jeito. Tá certo. E para saber o que está acontecendo com a categoria. 1 minuto para o meio-dia. Brevemente para encerrar. Vote 9 e 10, Democracia em Movimento e também uma das 2 chapas que concorrem ao Antissindicato Nacional. Confirmando o calendário eleitoral, também já fica o convite. Passado aí a eleição dos dias 9 e 10, dia 6 de junho, não sabemos ainda o horário, a posse lá na Profurg. Fica o convite a todos e todas. Pretendemos Vote. estar lá. Muito obrigado. Faça, como é que é? Exerça seu direito democrático de dar opinião no voto. Faça isso. E é um direito bastante frágil neste momento. Então, vamos lá. Encerrando o Paralelo 30 de hoje, amanhã é terça-feira com o Observatório dos Conflitos. Carlos Machado estará aqui conosco. Esperamos todos e todas às 11 horas. Até lá. Grande Carlos Machado.